caráter que existe no reino de Deus. E depois já vou explicar tudo isto. O caráter que existe no reino de Deus. Amém? Então vamos lá. São Mateus 5, 2. Diz assim. Está a falar que Jesus se pôs a ensinar os discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Senhor amado, tu ensinaste estas palavras, está escrito ali. E nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós queremos aprender com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos guiará em toda a verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, estes versículos que nós lemos, como eu já disse, descrevem o caráter de Deus no cristão. O caráter de Deus naqueles que pertencem a Deus. Não em qualquer pessoa. Não. Não em todas as pessoas. Não. Por quê? Porque os filhos das trevas, os filhos do diabo, eles têm o caráter do diabo. E a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, ladrão, enganador, homicida, pecador, tentador, acusador, etc, etc, etc. Isto é o caráter do inimigo. E todos os filhos do inimigo têm o caráter do seu pai. Nós vamos falar agora sobre o caráter de Deus no cristão. O caráter de Deus nos filhos de Deus. O caráter de Deus que nós temos que ter no reino de Deus. Vocês sabiam? Claro que sabem. Todos os reinos do mundo têm o seu próprio caráter. Todos. Uns reinos têm um caráter comunista. Outros reinos têm um caráter socialista. Outros têm um caráter monárquico. Outros têm um caráter religioso em toda a sua forma. Outros têm um caráter ditatorial. São ditadores. Então todos os países têm o seu próprio caráter. Sabem também que da mesma maneira o reino de Deus tem um caráter. É definido porque tem um caráter que é diferente de todos os outros. E este caráter é teocêntrico. Quer dizer que é centrado em Deus. Tudo o que se faz no reino de Deus, tudo o que se diz no reino de Deus, tem Deus no centro. Não tem o homem, tem Deus no centro. Por isso, meus irmãos, é que nós queremos aprender com esta palavra. E estes versículos aqui revelam-nos exatamente isto. Qual é o caráter de Deus nos cristãos, na igreja? Qual é? Será que é igual ao dos outros todos? Às vezes até parece. Porque já vimos
Crentes que são aldrabões, não vimos. Mentirosos, não vimos. Devia ser ao contrário. Mas vamos continuar. Bem, você sabia que exibir o caráter de Deus, demonstrar o caráter de Deus, refletir o caráter de Deus, mostrar o caráter de Deus é a melhor forma de evangelismo? Não disse o Senhor, vós sois a luz? Você só pode mostrar aquilo que você é, sabia? Só você pode dar aquilo que você tem, nada mais. Se você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, é isso que você vai dar. Se você tem outras coisas, é isso que você vai dar também. Amém? Agora vejam uma coisa, meus irmãos. Nós temos que ter este caráter que está aqui escrito como o nosso estilo de vida, como o nosso dia a dia. Meus irmãos, a vontade do Senhor tem que estar na nossa vida. Vejam o próprio Jesus. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus disse? A vida de Jesus prova exatamente este caráter. Ele diz assim, não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Não é isso? Não o que eu quero, mas o que o meu Pai quer. Não o que eu faço, não o faço de mim mesmo, mas faço como o Pai me disse. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas falo como o Pai me tem dito. Então, Jesus estava a mostrar aquilo que Deus é como Deus quer, é como Deus ministra, é como Deus mostra na sua palavra, e o caráter do crente tem que ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos mostrar quem na nossa vida? Senão aquele que nós temos, Jesus o Cristo. Agora, meus irmãos, saibam de uma coisa também. Cristão, ser crente, é aquele que guarda a palavra de Deus e a obedece, é aquele que pratica a palavra de Deus. Cristão é aquele que realiza que ele está sempre na presença de Deus, todo momento. Cristão é aquele que anda diariamente no temor de Deus. Cristão é aquele que reflete a imagem de Deus. Cristão é aquele que nasceu de Deus. Cristão é aquele que odeia tudo o que é contrário aos princípios, ao caráter, à natureza de Deus e do seu reino. Cristão é aquele que nasceu de novo e anda segundo o que Deus quer pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, vejam bem, nós como crentes, nós temos um caráter. E nós vamos ver nestes versículos que nós lemos aqui, vamos ir versículo por versículo, para vocês entenderem bem este caráter. E vocês vão ver o seguinte: o caráter do reino de Deus é uma coisa que tem que estar em nós. Por quê? Eu já vou mostrar ali. Porque o fruto do Espírito, vocês sabem, fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito é o caráter de Deus. Nós já vamos ver. É o caráter de Deus. Todo o fruto do Espírito, que diz ali, fé, mansidão, esperança, paz, tudo isso faz parte do caráter de Deus. E agora, se nós somos filhos de Deus, que caráter é que nós vamos exibir? O caráter do Pai, não é assim? Então, vamos ver agora, versículo por versículo. Versículo 3. Mateus 5, versículo 3 aqui. Vejam bem. O que é que diz ali? Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito.
Meus irmãos, enquanto nós não realizarmos que nós somos pobres de espírito, nós não podemos receber a graça de Deus, nós não podemos receber a cidadania do céu. Pobre de espírito significa o conhecimento íntimo, a percepção interna de que nós não somos nada na presença do Pai, na presença de Deus. Quem é que é alguma coisa na presença de Deus? Ele é que é tudo, não é verdade? Nós não somos nada. Esta percepção, este conhecimento, já me faz abater. Eu não posso chegar a Deus arrogantemente, mas humildemente. Ele é tudo, eu não sou nada. Ele sabe tudo, eu não sei nada. Ele pode tudo, eu não posso nada. Ele é tudo, meus irmãos. Esta percepção de que nós somos pobres de espírito, neste sentido, nós vamos depender de tudo em Deus, porque Ele é o nosso ajudador. Nos fortalecemos em Deus e na força do seu poder, porque nós não sabemos, nós não podemos, nós não temos, mas Ele tem tudo. Aleluia. Então vejam isto mesmo. Nós precisamos de reconhecer que nós somos pequeninos diante de um Deus tremendo, diante de um Deus grande. Nós somos menos do que aquele grão de areia que está na praia do mar. Deus é tudo. A palavra diz que Ele sustém tudo na palma das suas mãos, todo o universo. Imaginem. Agora, nós tão pequeninos, como é a nossa atitude diante do Todo-Poderoso? Então nós temos que ser humildes de espírito, lá dentro, meus irmãos, lá dentro nós temos que reconhecer esta imensidão, esta grandeza do nosso Deus. Vamos agora para o versículo 4. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E isto é uma sequência do versículo anterior. Porque nós, quando nos sentimos pequeninos, pobres, nós temos que depender de Deus para aceitar Jesus. Este é o princípio de nascer de novo, reconhecer que somos nada e Ele é tudo. E a gente se lança no nosso Pai e o aceita na nossa vida. Esta é uma sequência. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Diga-me uma coisa. Você já chorou quando fez coisas erradas? Você já chorou quando fez o que não devia? Eu já. É aquela coisa lá dentro que diz: fizeste errado, não está certo, não devias. É aquela percepção interior que nos diz: fizeste alguma coisa errada, arrepende-te. Sabem, a palavra nos diz exatamente isto. Mostra que o resultado de nós chorarmos por causa da nossa condição de pecado leva-nos a um ponto, que é de sermos consolados pelo Espírito Santo. Eu posso consolar vocês com as minhas palavras, mas a verdadeira consolação é do Espírito Santo. Meus irmãos, vejam bem, nós temos que sentir a realidade do pecado antes de sentirmos a alegria da salvação. Nós temos que sentir, ou de nos arrepender primeiro, para depois recebermos o perdão dos pecados. Nós temos que morrer primeiro para termos vida. Amém? Então é exatamente isto. Chorar, mas vamos ser consolados. Nós não ficamos no choro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 5. Olha só aí. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles
herdarão a terra. Ora bem, se você é uma pessoa mansa, pense bem, qual é o fruto que sai de si? Mansidão, não é verdade? É. Se você é manso, o fruto que sai dali é mansidão. E você sabe que mansidão é um dos frutos do Espírito? Lá está o caráter. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Ser manso, meus irmãos, é o caráter de Deus. Agora vejam o seguinte. Em Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Veja aqui, está a falar de Moisés. Ora, vejam só isto. Ora, Moisés era um homem muito manso, ou muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vejam bem, Moisés era um homem assim como nós, mas ele era o homem mais manso que havia em toda a terra. Agora deixem de dizer que esta mansidão, o ser manso não quer dizer um banana que não reage a nada, que não tem emoções, que não tem garra para atuar quando é preciso. Não, não é nada disso. Mas esta mansidão é aquilo que nós aprendemos de Jesus. O que é que Jesus disse? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou o quê? Olha só, sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, aprendam de mim que eu sou humilde e manso de coração. Então, este manso que está falando aqui é uma pessoa com um gênio calmo, é uma pessoa pacífica, uma pessoa sossegada, uma pessoa tranquila, que não se irrita por nada, que não explode por nada. É uma pessoa que não se exalta por uma palha, não. É uma pessoa que suporta as coisas e mantém um espírito calmo. Onde é que estamos nós? A gente explode por tudo e por nada. É ou não é? Mas aqui está dizendo, né? Bem-aventurados, voltando agora a São Mateus, onde estamos. Bem-aventurados os mansos. Meus irmãos, nós temos que aprender com o nosso mestre, que ele era manso. E ele diz, aprendam comigo. Agora, ser manso é em dois sentidos. Nós temos que ser mansos para com Deus. Imagina que você vai de uma maneira diferente, arrogante, diante de Deus, que é o Todo-Poderoso, sendo nós nada, como já vimos. Então, nós temos que chegar a Deus, ser mansos. Mas também, o segundo aspecto, nós temos que ser mansos para com os homens. Porque Jesus foi isso que Jesus era. Era isso que Jesus era. Este era o caráter de Jesus. E tem de ser o nosso caráter. Se Jesus é o nosso Salvador, o Senhor, se Ele é tudo em nós, nós temos que ser o que o nosso Mestre é. Amém? Mansidão, portanto, é o desejo, é o nosso desejo controlado de quê? De vermos os interesses dos outros avançar primeiro do que o nosso. Ser manso é eu ter desejo, como diz a palavra, olhar cada um para o que é dos outros e não para o que é nosso, não é assim? Que os interesses dos outros estejam em primeiro lugar. Ser manso é não se irritar. Ele tem, eu não tenho, ele pode, não... Tudo. Não, meus irmãos, deixa os outros avançar. Tu tens a presença de Deus contigo. E Ele vai te dizer, tu és bem-aventurado.
Ser manso é aquele que está contente com o que tem, com o que é, sabendo o que é que ele tem. É aquele que está contentado, satisfeito. É aquele que não tem ambições materiais que vão perturbar a sua vida. Agora veja o versículo 6. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, bem-sucedidos, meus irmãos, abençoados os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, aqui fala de um desejo de sermos como o nosso Pai, de sermos como o nosso Senhor, de imitarmos o nosso Deus. Meus irmãos, esta é a bem-aventurança, aquele desejo de nós termos fome e sede de justiça, porque Deus é justo, a sua palavra é justa. Meus irmãos, nós temos fome disso, é aquela fome que nos leva a nós nos tornarmos como o Senhor é, de querermos ser transformados, de nascermos de novo, de uma renovação da nossa mente. Eu quero ser assim. Você tem fome e sede da justiça de Deus? Tem? Você tem fome da sua palavra? Você tem fome do Espírito Santo? Você tem fome das coisas que são do reino de Deus, das coisas de cima? Ou tem fome das coisas que são daqui? A palavra nos diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e, olha, buscai primeiro o reino de Deus e essa justiça. E só então, o buscar esta justiça é uma porta aberta para nós termos tudo o que necessitamos. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Meus irmãos, esta justiça, nós temos que ver que há 3 tipos de justiça. Tem a justiça de Deus, tem a justiça da minha alma, eu próprio, e tem a justiça dos homens. E há um conflito entre justiça. Podem olhar até para os tribunais aqui, o Tribunal de Justiça que eles chamam, que é um conflito. Porque justiça dos homens podem ser compradas, mas a justiça de Deus é santa. Então há estes 3 tipos de justiça, meus irmãos. A justiça espiritual, a justiça da alma e a justiça dos homens. Veja o que é que diz lá em Romanos 10:3. Romanos 10:3. Portanto, porquanto, vejam bem, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós, muitas vezes, os homens, querem estabelecer a sua justiça acima de tudo, acima de todos. Eles não conhecem a justiça de Deus, que é uma justiça pura, santa, reta. Sabia você que justiça é um dos frutos do Espírito? E é o caráter de Deus? Vejam, meus irmãos, o que está lá em Efésios 6:14. Efésios 6:14. Vejam bem, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a... Olha, a palavra de Deus diz para nós todos os dias vestirmos a armadura de Deus, não é verdade? A palavra diz lá em Lucas que o Senhor Jesus tirou a armadura do inimigo, aquela armadura em que ele confiava, e depois repartiu o despojo. Então o inimigo não tem armadura. A palavra de Deus diz para nós pormos todos os dias a armadura de Deus.
para resistir no dia mau, para resistir às ciladas do diabo, para resistir aos dardos inflamados do inimigo, para resistir a tudo o que o inimigo lança contra nós. Nós temos que estar protegidos. E uma destas coisas que nos protege é precisamente a couraça da justiça. O diabo não nos pode apontar tu isto, tu aquilo, tu isto, tu aquilo, porque nós somos justos diante dos olhos do nosso Pai. Já fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós já fomos justificados pelo Espírito Santo. Nós somos os justos, meus irmãos, somos estes. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a frente. E aqui, nós vamos ver agora no versículo 7, Mateus 5, 7, Mateus 5, 7, Mateus 5, 7, veja o que é que diz ali. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui está aquele princípio que nós temos falado aqui muitas vezes. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se tu dás misericórdia, tu vais receber misericórdia. Agora vejam uma coisa. A palavra do Senhor nos mostra que a falta de perdão é um impedimento para a misericórdia operar, para a misericórdia atuar. Vejam bem o que está lá em São Mateus 18, 32, 33. São Mateus 18, 32, 33. Vocês sabem exatamente o que é que aconteceu aqui, porque havia um homem que devia ao seu senhor muito dinheiro, devia muitas coisas, e ele não pôde pagar, não tinha com que pagar, e o Senhor diz, vende tudo o que ele tem para pagar a dívida, e diz que aquele homem se prostrou diante do seu Senhor, e lhe rogou, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, e tudo te pagarei. E diz que o Senhor lhe perdoou, soltou e perdoou, Agora ele saiu da presença do Senhor e encontrou um dos seus irmãos, um dos seus conservos, pegou no pescoço dele e diz, paga-me o que me deves. E esse devia só um pedacinho, uma coisa pequenina. E ele, o outro prostrado, dizia, tem compaixão de mim, eu vou te pagar tudo. E diz aqui que ele não quis, mas foi pô-lo na prisão. Agora aí o Senhor responde desta maneira, e diz assim no versículo 32, então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Versículo 33, veja aí, não devias tu também ter compaixão, a misericórdia, diz aqui a palavra, assim como eu tive misericórdia de ti, assim como eu tive compaixão de ti. O Senhor está dizendo que nós podemos ter misericórdia dos outros, porque Ele primeiro teve misericórdia de nós. E meus irmãos, onde há falta de perdão, a misericórdia não opera. Quando nós não oferecemos perdão ou misericórdia, nós amarramos a pessoa. Nós bloqueamos a pessoa. Veja lá em São João 20, 23. São João 20, 23. Veja o que é que diz ali. O próprio Senhor está falando e Ele diz isto aqui. São João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Quer dizer, se eu não perdoar os pecados de alguém, os pecados dele vão estar retidos. Estão a perceber? Nós amarramos essa pessoa. A pessoa fica amarrada só por a nossa falta de perdão, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de misericórdia. Quando nós recusamos perdoar alguém,
nós amarramos esta pessoa e ela não consegue ser libertada. Veja aqui, no mesmo capítulo, versículo 28 a 30. Veja aqui o que é que aconteceu. Aliás, São Mateus 18, 28 a 30. São Mateus 18, 28 a 30. São Mateus 18, 28 a 30. Depois conduziram... São Mateus, não é João, São Mateus. Está vindo, está chegando, olha aí. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 escudos. E segurando-o, sufocava no pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu senhor, o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem misericórdia para comigo e tudo te pagarei. Mas ele, veja ali, ele, porém, não quis perdoar, não quis ter misericórdia, não quis ter compaixão, e foi encerrá-lo aonde? Na prisão. Vejam bem que aquela falta de compaixão leva os outros a ficarem presos, amarrados, aprisionados. E o Senhor ficou muito zangado com isso. O Senhor diz que ficou indignado com isso. E agora no versículo 34 aqui, versículo 34 e 35, e indignado o seu Senhor, o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora veja o versículo 35. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um ao seu irmão, ou não tiveres misericórdia para o teu irmão. Assim vos fará o Deus Todo-Poderoso, se vocês não operarem em misericórdia. E agora vejam uma coisa, vou-vos dar uma chave aqui. Em Tiago 2,13. Tiago 2,13. Olhem só. O que é que diz aqui? Porque o juízo, vejam bem, o juízo final, o juízo do Senhor, quando nós chegamos ao tribunal de Cristo, de estar diante do juiz, olha o que é que diz aqui. Porque o juízo será que com muita misericórdia. Hã? O juízo será que sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Já viram? Já viram, meus irmãos? O juízo, eu vou estar diante do Senhor, você vai estar diante do Senhor, e diz que este juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Olha só esta palavra. E a misericórdia triunfa do juízo. Eu quero ser perdoado, eu quero estar diante do meu Senhor e ter aquela alegria, aquele gozo. Eu não quero cair nisto, não. Por isso nós, meus irmãos, temos que dar aos outros aquilo que o Senhor já nos deu. Compaixão, amor, misericórdia. Nós queremos o bem dos outros, meus irmãos, acima de nós próprios. Este é o Evangelho. Esta é a palavra de Deus. Onde é que nós estamos, afinal de contas? A seguir, São Mateus 5,8. Nosso tempo está correndo. São Mateus 5,8. Diz ali: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vocês já viram quem é que vai ver Deus? Quem é que vai ver Deus com os seus olhos? Quem? Quem? Os limpos. Os limpos. Meus irmãos, isto aqui, este estar limpo é a mesma coisa que ser santificado. Ser limpo, purificado. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus, meus irmãos. Quem é que são os limpos? Quem? É a igreja. É a noiva do Cordeiro. Porque já foram lavados pela lavagem da água, pela palavra. O Senhor diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Nós somos os limpos. Nós somos os limpos, meus irmãos. É a igreja. Irmãos, ouçam isto, por favor. Irmãos, aquele que não estiver limpo, ouçam, por favor, não estou apontando o dedo a ninguém, hein? Mas quem não estiver limpo de coração, quando Jesus vier buscar a sua igreja, esse que não está limpo do coração vai ficar, enquanto os limpos vão subir. Viram isso, meus irmãos? Porque só os limpos é que vão ver a Deus. E isto é importante, meus irmãos, para a nossa vida. O salmista, no Salmo 24, versículo 3, ele pergunta: quem é que pode estar no templo de Deus? Quem é que pode estar no monte do Senhor? Quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem é que vai estar na presença do Senhor? E a resposta está no versículo a seguir, versículo 4. Versículo 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga, nem jura enganosamente. Aquele que é limpo de mãos. Por isso é que a palavra diz: bem-aventurados os limpos. E meus irmãos, esta limpeza fala de santificação. Fala de santificação. E de santificação nós temos um versículo que é em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14, veja lá o que é que diz aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor com os seus olhos? Então seja santificado, seja limpo, meus irmãos. Limpo. E eu não estou condenando ninguém, nem estou vendo o coração de ninguém, nem posso ver. Mas a palavra é que diz isto. A palavra é que diz isto. A palavra é que diz isto. Todo aquele, meus irmãos, que não obedece à palavra de Deus, todo aquele que não cumpre, que não pratica a palavra de Deus, todo aquele que não crê na palavra de Deus, tem um coração impuro. E os impuros, eles duvidam da palavra de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus, da libertação de Deus. Eles duvidam de tudo. Mas, meus irmãos, concluindo, e o nosso tempo está passando, agora Mateus 5,9 fala dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Vejam bem. Bem-aventurados os pacificadores, os que transmitem paz, os que vivem em paz, os que proclamam a paz. Estes serão chamados filhos de Deus. Eu quero saber aqui quantos filhos de Deus há neste lugar. Hã? Somos pacificadores ou... Irmãos, pacificadores, aqueles que espalham a paz. Paz, vocês já reconheceram que também é um fruto do Espírito, que é o caráter de Deus. O nosso Deus é paz, amém? Ora bem, nós já vimos, buscai a paz, segui a paz com todos os homens. A paz com todos os homens. Ali não diz só com os crentes da nova vida. Não até com o teu vizinho que é... Você disse que é um ranhoso. Até com ele. Tem que ter paz. Você sabe que esta ausência de paz tem criado muita confusão entre as pessoas. Há uns que vão na estrada e começam a insultar uns aos outros. E depois saem problemas grandes. Mas aqui fala desta paz. Meus irmãos, em Romanos 12, 18 diz assim:
tanto quanto estiver em vós, tanto quanto estiver em vós, se for possível, tanto quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, todas as pessoas, tende paz. Porque foi, afinal de contas, o Senhor Jesus que, falando isto em São João 14, 27, ele diz assim: paz seja convosco, paz seja convosco, dou-vos a paz, a minha paz vos dou. É isso que está lá em São João 14, 27, é exatamente isso que está lá escrito. Dou-vos a paz. Meus irmãos, aqui está falando: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque há dois tipos de paz. Há aquela paz que são acordos dos homens, eles assinam um papel, vamos ter paz, e eles assinam um papel, mas aquilo não é paz de coração. Eles fazem acordos de paz, 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 mas vem logo problemas, porque aquilo não é uma paz de coração. E há a paz de coração, aquela paz que o Senhor dá, aquela paz que o Senhor inspira, essa paz é verdadeira. E eles dizem assim: bem-aventurados estes que são pacificadores, que devem ser os filhos de Deus. Versículo 10 de São Mateus 5. Estamos chegando ao fim, mais só dois. São Mateus 5, 10. Diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E nós já vimos que bem-aventurados os justos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já viram, meus irmãos? Já viram? Ninguém gosta de sofrer tribulação, perseguição. Ninguém. Agora, há tribulação que chega à pessoa porque nós fizemos coisas erradas, dissemos coisas erradas, tivemos atitudes erradas, e vem um tipo de perseguição por nossa causa. Agora, a outra perseguição, como diz aqui, que somos perseguidos por causa da justiça, por causa de sermos a semelhança do Senhor, por causa de sermos a luz do mundo, por causa do nome de Jesus, vem perseguição sobre nós. Agora, a palavra do Senhor nos diz aqui claramente: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão abençoados. Você sabe que o Espírito Santo está pronto a entrar quando você é perseguido? Quantos hoje estão perseguidos pelo nome de Jesus? Quantos hoje estão sendo decapitados, mortos, pendurados, crucificados por causa do nome de Jesus? O Senhor diz: bem-aventurados são. Eles vão herdar, eles vão ver, eles vão estar com o Senhor. E por último, São Mateus 5,11. São Mateus 5,11. Veja bem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Olha só. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Esta palavra injuriar, meus irmãos, quer dizer ofender, insultar, desonrar. E você diz assim: puxa, na casa de Deus não deve existir isso. O quê? O quê? Irmãos, já fui insultado. Uma ocasião, estava em casa, tocou o telefone, e eu fui, como normalmente, fui levantar o telefone, nem bom dia, disse alô, e a pessoa nem disse bom dia, nem boa tarde. Só começou a disparar do outro lado: você é um filho desta, um filho daquela, um filho disto. E correu o mundo inteiro. Por causa de ser fiel a Deus. Por causa de eu amar a Jesus. Meus irmãos, a palavra aqui é: bem-aventurados
sois vós, quando fizerem isto a vocês. Eles fizeram a Jesus a mesma coisa. O que é que está escrito em Filipenses 2? Filipenses 2,5. Veja bem o que é que diz aqui. Filipenses 2,5 diz ali assim: de sorte que haja em vós, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que vocês imitem Jesus, sejam como Jesus, bofetearam, deram pancada, cuspiram, fizeram lá o quê? E diz, como o cordeiro, ele não abriu a sua boca. E meus irmãos, o próprio Jesus, concluindo, diz lá em São João 15:20, São João 15:20, ele mesmo disse, para nós ficarmos com esta palavra, São João 15:20, diz ali, vejam, São João 15:20, ele diz, lembrai-vos das palavras que eu vos disse, Jesus está falando, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, vocês vão ficar de costas alegres. Se a mim me perseguiram, o que é que vão fazer? Vão perseguir a vocês também. Se eles guardaram a minha palavra, também hão de guardar a vossa. Já viram? Basta ao servo ser como o seu Senhor. Se há uma coisa que eu quero ser, é como o meu Senhor. E eu creio que você é a mesma coisa. Então, meus irmãos, é isto aqui. Estas bem-aventuranças que nós lemos aqui, é precisamente o caráter de Deus na vida do crente, na igreja, é o caráter de Deus que tem de estar em nós, porque fala destas coisas que são essenciais no dia de hoje, para a nossa vida ser uma luz para os outros. Diz que vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus nos vossos corações. Meus irmãos, todos vão ler em nós. Por quê? Porque eles vão ver exatamente aquilo que está escrito na palavra, eles vão ver na nossa vida. Nós temos que ser aquilo que a palavra diz que somos. E Deus é maravilhoso para nos fortalecer todos os dias, meus irmãos. Deus é o nosso Senhor, o nosso dono, e Ele diz que já deu ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. E nós olhamos para Ele. Deixai todo o engano, deixai todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, e Jesus foi tudo isto. Ele foi tudo isto. Ele diz, aprendei de mim. Por isso, meus irmãos, eu senti trazer para vocês esta palavra. Amém? Aleluia. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade. Continua a ser a verdade. A tua palavra nos enche, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos ajuda, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que abre os nossos olhos, Senhor, que abre o nosso entendimento. É a tua palavra, Senhor. Senhor amado, obrigado por esta palavra, Senhor, de hoje, ó Deus. Como é que nós vamos ser a luz do mundo, Senhor, se não formos assim, ó Deus? Como é que nós vamos ser o sal da terra se não fizermos o que está aqui escrito, meu Senhor? Bem-aventurados sois, se souberdes estas coisas e as fizerdes, diz o Senhor. Eu oro por cada um de nós. E isto que nós meditamos aqui esta manhã, seja a verdade de cada vida aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Deus. Meu Senhor, agora que chegamos ao final deste culto, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pela tua direção, pela tua ajuda, pela tua compreensão nas nossas vidas, Senhor, destes aspectos que nós falamos, Senhor. Despede-nos agora, meu Senhor, com a tua paz, com o teu amor, com a tua graça, com a tua presença e com esta intenção de sermos, Senhor, como o nosso Senhor Jesus.
Diz que o Senhor nos deixou um exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Ajuda-nos a seguir as suas pisadas, Senhor. Despede-nos, pois, com a tua paz e com o teu amor. Em o nome de Jesus. E todos dizem, amém. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Obrigado por estarem aqui. Guardem esta palavra nos vossos corações. Um dia feliz. Obrigado.